Deixa eu ver. Tem pouca coisa. Então, função de distribuição acumulada. A gente já falou sobre ela de forma bem resumida, eu acho que na aula 3, se eu não me engano, ou na 4. Então, a função de distribuição acumulada de uma variável aleatória x, ela é denotada assim por f xzinho, tá? Isso aqui é só um formalismo matemático, tá? É só para dizer que ela pode ser aplicada em qualquer número, independente da variável x, se ela for Bernoulli, binomial, essa função tem como domínio toda a reta, e ela sempre retorna um valor entre 0 e 1, porque ela vai retornar uma probabilidade, tá? Mas não precisa prestar muita atenção nessa parte. Ela é só uma função, tá? Fx é uma função qualquer, que para um valor específico x da reta, ela é definida como f de x, né, fx de x, é definida como a probabilidade de x ser menor ou igual a x, tá? Então é isso. Essa variável aleatória fx de x é uma outra forma de escrever isso, tá? É uma outra forma de escrever essa probabilidade aqui. É porque a gente usa tanto isso aqui na estatística, a gente vai ver no curso, a gente usa tanto essa probabilidade que convém escrever desse jeito. Em geral, você escreve menos, tá? Mas é basicamente isso. Então vamos ver um exemplo aqui. Vou só colocar aqui do lado para a gente não esquecer a definição, tá? A função acumulada, a função de probabilidades acumulada de x, ela é definida como a probabilidade de x ser menor ou igual a x, tá? Então vamos lá, exemplo 6. Esse caso aqui da otite. De novo, é o mesmo caso, né? Então aqui a gente tem a função de distribuição de probabilidades, tá? Em que para cada valor possível da otite eu tenho a sua probabilidade associada. Então, vamos ver, nesse exemplo, né, a gente pode calcular a acumulada em vários valores. Por exemplo, a gente pode calcular quem é fx no ponto menos 1, né? O que isso significa? Significa a probabilidade de x ser menor ou igual a menos 1, tá? Por definição, né? Porque fx menos 1 é só trocar onde aparece x por menos 1, né? Então, quem é a probabilidade do x ser menor ou igual a menos 1? Ora, x é o número de episódios de otite nos primeiros anos de vida, então não pode ser negativo. Então, a probabilidade de x ser menor do que uma coisa negativa é zero, tá? Então, esse é bem trivial. E o de baixo? O de baixo é quem é fx de zero? Ora, fx de zero é a probabilidade de x ser menor ou igual a zero. Como x não assume nenhum valor negativo, então essa probabilidade vai dar p de x igual a zero, tá? Porque essa variável em particular não assume valores negativos. Então essa probabilidade vai dar 0,129. E fx de 1? Fx de 1 é p de x menor ou igual a 1, né? Só que como a variável só assume valores 0 e 1, abaixo do valor 1, né? Então isso vai ser p de x igual a 0 mais p de x igual a 1, que vai dar 129 mais 0,264. Deu 0,393. E a gente pode prosseguir, a gente pode calcular para qualquer valor, tá? Poderia calcular f de x de 2,5 ou qualquer coisa assim. Então o próximo, né, que é o fx de 2. Então fx de 2 é p de x menor ou igual a 2, e vai dar p de x igual a 0 mais x igual a 1 mais x igual a 2. Então vai resultar em 0,129 mais 0,264 mais 0,271. Tá? E aí, fazendo as contas, eu chego em 0,664. Prosseguindo, eu posso fazer isso para todos os valores. Eu já fiz para 0, já fiz para 1, já fiz para 2. Posso fazer para todos eles. O último que eu vou fazer é para 6. Tá? Bom, o último não, né? O penúltimo. Fx de 6 é p de x menor ou igual a 6. Como 6 é o maior valor que x pode assumir, a probabilidade de x ser menor ou igual a 6 é 1, tá? Isso é trivial. Né?
Se você somar todas essas probabilidades aqui, a menos de erro de arredondamento, vai ter que dar 1, tá? Então é isso, P de x menor ou igual a 6 é 1. E se eu calcular a f de x em qualquer valor maior do que 6? Também vai dar 1, né? Por exemplo, a fx do valor 7,49423. Esse valor, nota que esse valor aqui ele não aparece como valor possível da variável aleatória, mas eu posso calcular essa probabilidade. Por quê? Porque isso vai ser P de x menor ou igual a 7,423, que vai ser a mesma coisa que P de x menor ou igual a 6 no fim do dia, né? Porque a variável aleatória x, ela só assume no máximo o valor 6. Então também vai dar 1. Tá? Então, pessoal, o que, que acontece? O nome, né, é função de distribuição acumulada, né? Porque é isso que ela faz. Ela vai acumulando, né? Por exemplo, no 0, ela acumulou só essa probabilidade aqui. No 1, ele já acumulou duas probabilidades, que é a do 0 e a do 1. No 2, ele acumulou 3 probabilidades. E assim sucessivamente. Então, por isso que o nome é função acumulada, porque ele vai acumulando as probabilidades à esquerda. Né? Então, vamos ver a função. Né? Como é que eu escrevo essa função aqui, essa função acumulada? Então, ó, ela vai dar zero. Vou diminuir um pouquinho o zoom, só para ver se eu consigo botar as duas coisas aparecendo ao mesmo tempo. Pronto. Então, repara, né? fx de 0 é 0 se o x for menor que 0. Né? Por exemplo, aqui, como x é menor que menos 1, deu 0. Aqui, se o x estiver entre 0 e 1, né, pegando 0, vai dar 0,129, como eu fiz aqui em cima. Enquanto que, se o x estiver entre 1 e 2, vai dar 0,393. Tá? E assim sucessivamente. Acho que talvez seja mais fácil eu mostrar para vocês no gráfico. Né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Ah, ele só pega o... ele só pega isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que é o gráfico, tá? Da função de distribuição acumulada. Eu quero... Deixa eu ver, eu acho que eu vou colocar os dois lado a lado, porque assim a gente consegue comparar. Aqui, cadê? Aqui estão alguns valores que a gente calculou. Então vamos ver. Aqui eu tenho no eixo X. Aqui eu tenho no eixo X o número de episódios. E aqui, então aqui é o x. E aqui em cima eu tenho P de x menor ou igual a x, tá? Então nota que à medida que eu vou aumentando o número de episódios, a probabilidade do x ser menor do que aquela quantidade de episódios, tipo, qual é a probabilidade de x ser menor ou igual a 100? Tipo, qual é a chance de uma criança ter menos do que 100 episódios de otite, né, menos do que 101 episódios de otite ao longo dos primeiros 2 anos? Olha, essa probabilidade é 1, porque esse valor é absurdamente alto. Né? Então, com certeza, ela vai ter menos do que isso, né? De casos de otite. Então, isso é uma propriedade comum da função de distribuição acumulada. Conforme você aumenta o valor de x, a fx de x, ela vai chegando cada vez mais perto de 1, né? Então a gente diz isso, fx de x, ela converge para 1 quando x vai para infinito, né? Ou seja, quando x aumenta. Tá? Então, vamos lá. Então essa é a primeira propriedade. Tá? A função acumulada também é sempre crescente, porque à medida que x vai aumentando, eu vou acumulando mais probabilidades, ou então eu não acumulo nada. Então vamos olhar aqui para o caso dessa função e interpretar o que está acontecendo. Tá? Como o primeiro valor que a função podia assumir era o valor 0,
Então, antes do zero, eu não tinha acumulado nada de probabilidade, tá? Aqui era tudo probabilidade igual a zero. Porque, né, valores negativos não acumularam nenhuma probabilidade ainda. Aí eu chego no zero. Aí o que acontece? No valor zero, a minha probabilidade pula, né? A probabilidade de x ser menor ou igual a zero é 0,129, como eu tinha calculado aqui. Então, vamos ver. Ao que se deve esse salto aqui, né? Essa diferença. Essa diferença ela é igual à probabilidade de x igual a zero, tá? Porque foi exatamente isso que fez saltar, né? Aí o que acontece? Do 0 até 1, eu não tenho nenhuma probabilidade, né? Porque aqui do 0 até 1 não tem chance de... Tem probabilidade zero de acontecer qualquer coisa entre 0 e 1. Aí, quando x é exatamente igual a zero, eu acumulo mais essa probabilidade aqui. Então, a minha função escada deu mais um salto. Tá? E qual foi o tamanho do salto? O tamanho do salto foi p de x igual a 1, né? Que era 0,264. Então é só ver, se você pegar esse valor, subtrair desse daqui, deixa eu até aumentar um pouquinho. Se você pegar esse valor e subtrair desse, vai dar 0,27264, né? Que foi exatamente, ó, a probabilidade de 1. Então ele prossegue assim, tá? Aí ele não vai acumular probabilidade nenhuma até chegar no 2. Quando chegar no 2, ele vai acumular a probabilidade de x igual a 2. E assim sucessivamente. Quando chegar no 0,80, quando ele chegar no x igual a 3, ele vai acumular a probabilidade do x igual a 3, tá? Então nota que o tamanho dos saltos que essa função vai dar, ele é exatamente igual à probabilidade de cada um dos valores respectivos, né? Aqui eu tenho um salto, esse salto é a probabilidade do x igual a zero. Aqui eu tenho outro salto, e o salto é a probabilidade do x igual a 1. Aqui eu tenho outro, a probabilidade do salto é o p de x igual a 2. Tá? E assim sucessivamente. Então é bem interessante, porque essa função acumulada, ela está implícita dentro dela. A função é o gráfico todo, tá? Todo esse gráfico aqui é a função acumulada. Implicitamente dentro do gráfico, a gente tem a função de massa de probabilidade. Tá? É só eu olhar aonde tem os saltos. Tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa interpretação, na relação do salto com a função de massa de probabilidade e com a acumulada? Deu para entender? Deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se alguém colocou alguma coisa. Não. Tá, beleza, obrigado. Bom, qualquer dúvida, pessoal, é só perguntar, tá? Então, o próximo passo é, nota que como aqui dentro da função acumulada eu tenho informação da função de probabilidade, então, e eu consigo usar a função de probabilidade para calcular probabilidades de eventos envolvendo aquela variável aleatória, então eu consigo também usar a acumulada para essa finalidade. Eu também consigo usar a acumulada para calcular probabilidades de eventos envolvendo x. Isso vai ser muito importante porque aqui no curso a gente vai usar direto essas acumuladas para calcular probabilidades, tá? Porque a gente tem software estatístico para usar que facilita muito, né? Que a gente pode usar as acumuladas e já calcular várias probabilidades de vários eventos possíveis, né? Então a gente vai estudar essa parte agora, como usar a função acumulada para calcular probabilidades, tá? Então qualquer probabilidade envolvendo x, eu posso usar a partir da acumulada. Então aqui eu tenho a minha função acumulada, tá bom? Aqui ela tem a versão matemática dela, né, a versão em forma de expressão. No slide anterior eu tinha ela na forma de gráfico, mas é a mesma função, tá?
Então, para esse exemplo, aí eu já vou minimizar aqui, a gente vai fazer algumas contas, tá? Então, eu quero calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a 4. Como é que eu faço isso usando o acumulado? Bom, isso aqui, por definição, é acumulada no ponto 4, concorda? Tá? É bem a definição da acumulada. Acumulado num ponto é p de x menor do que ou igual àquele ponto. Então, eu venho aqui na acumulada e vejo, tá? Aqui na esquerda eu tenho f de x, tá? Aqui ficou faltando o subíndice x, mas é só porque o livro usa a notação sem o subíndice, tá? Mas é a mesma coisa, essa f grande. Então, eu gosto de escrever assim, f grande de x. F grande de x no ponto x. O livro faz assim direto, tá? Mas tudo bem, não tem problema. Então, vamos ver. Eu quero fx de 4. Então, tá, cadê... Onde é que está o x igual a 4? Tá aqui? Não, porque não está incluso, né? Tá aqui, nesse canto. Então, o que ele está me dizendo? Essa linha aqui me diz que para qualquer x indo de 4 até 5, com o 4 incluso e o 5 excluso, a f grande de x vai dar 0,944. Então, aqui deu 0,944. Tá? Então, beleza, 0,944. Isso foi bem fácil. Eu podia também fazer assim, ó, qual é acumulado no ponto 4,5. Isso aqui já daria outra probabilidade. Né? Olhando aqui para, sei lá, p de x menor ou igual a 4,5. Isso aqui seria fx de 4,5, tá? Aí eu viria aqui e olharia onde é que está o 4,5. Está aqui, entre 4 e 5. Então ela vai retornar esse valor. Então também daria 0,944, tá? Isso aqui, talvez olhando para o gráfico, que tem uma função escada, fique mais claro, né? Porque nota que o valor é o mesmo, 0,944 e 0,944, tanto para 4 quanto para 4,5. Por que isso acontece? Porque é uma função escada. Então, do 4 até o 5, eu não andei nada, não acumulei nenhuma probabilidade. Então, estou no mesmo degrau da escada. Por isso que a probabilidade acumulada até o 4 é igual à probabilidade acumulada até o 4,5. Tá? Beleza. Dito isso, vamos lá, calcular outras probabilidades. Essa daqui é imediata. E se eu tiver que calcular algo assim, p de x maior que 4, tá? Como é que eu faço? Agora eu noto que a acumulada, né, ela só dá a probabilidade à esquerda. E aqui eu tenho a desigualdade no outro sentido. Então é só eu usar o complementar. Né? Lembra lá de probabilidade. Quem é o complementar de x maior que 4? É x menor ou igual a 4. Tá? Então aqui a gente já está usando lá os conceitos de probabilidade que a gente viu na primeira parte do curso. Então isso deu 1 menos p de x menor ou igual a 4, que vai dar 1 menos fx do ponto 4. Tá bom? Então eu posso pegar os mesmos 0,944, tá vendo? E fazer 1 menos 0,944, que vai me dar 0,056. Tá bom? E o terceiro exemplo? No terceiro exemplo eu tenho p de x igual a 4. Tá? Agora esse daqui está um pouquinho diferente, né? P de x igual a 4. Como é que eu posso tirar o p de x igual a 4, né? A partir da acumulada? Bom, eu posso dizer que isso é igual a p de x menor ou igual a 4, tá? Menos p de x menor ou igual a 3, concorda? Né? Isso aqui vai dar exatamente o salto, né? Que aparecia aqui, ó. P de x igual a 4 é exatamente o valor desse salto. Como eu obtenho o salto? Eu obtenho pegando a acumulada nesse ponto e subtraindo da acumulada no ponto 3. Que vai dar exatamente o salto, tá? Intuitivamente também faz sentido, porque a variável só vai assumir valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu pegar a probabilidade acumulada até o 4 e subtrair da probabilidade acumulada até o 3,
eu vou ter a probabilidade de ser exatamente igual a 4. Então, isso aqui vai dar fx de 4 menos fx de 3, e vai dar 0,944 menos 0,849, tá? Então, isso aqui vai me dar 0,005, se não tiver feito nada errado, né? Ah, não, é 9,5, é. Tá? Outro exemplo. É só para vocês verem que, mesmo sendo totalmente diferente, né, do menor ou igual, tipo maior ou igual também, eu consigo, ainda assim eu consigo calcular usando o acumulado. Eu consigo até calcular probabilidades duplas, né, digamos assim. X maior do que 2, menor ou igual a 5. Também consigo calcular isso. Qual é a probabilidade de eu observar no máximo 5 casos de otite e mais do que 2 casos de otite, né? Então isso aqui fica sendo... Aí eu já vou fazer direto, tá? A acumulada. Eu vou acumular até os 5, porque aqui tem uma igualdade. E aí eu vou subtrair o acumulado até 2, porque ele vai jogar fora o P de x igual a 0, o de x igual a 1 e o de x igual a 2. E vai ficar só x entre 2 e 5, excluindo 2, ou seja, P de x ser maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5. Tá? Então é só eu vir aqui e subtrair. Deixa eu apagar para não ficar poluído. Então fx de 5 dá 0,983 menos fx de 2 vai dar 0,664, tá? Então vai dar 0,321, né? Bom, fiz o 4, agora só falta o 5, né? Então, 5. Esse aqui é ligeiramente diferente, porque a igualdade está trocada, né? Aqui é x maior ou igual a 2, menor do que 5, tá? Não, é menor ou igual a 5. Então, nota que agora eu tenho que incluir o 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acumular as probabilidades até o 5 e vou subtrair o acumulado das probabilidades até um só, porque eu quero incluir o 2 agora. Então, eu tenho que subtrair até o 1 apenas, tá bom? Então, isso aqui vai me dar fx de 5, cadê fx de 5? Está aqui, 0,983 menos a fx de 1, que é esse daqui, que é 0,393. Tá? Então, isso aqui vai dar 0,657. Tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, nessas contas aí? Deu para acompanhar? Foi? Tá, beleza. Então, assim, o objetivo era mostrar para vocês que a gente consegue calcular qualquer probabilidade envolvendo a variável aleatória x usando direto a função acumulada, tá? Que é essa função aqui. Mas para que eu fiz isso? Eu fiz isso porque lá no R a gente vai calcular probabilidades dessa forma, tá? Aqui no caso das discretas, a gente consegue calcular usando a função de probabilidade, tá? Direto, a gente consegue calcular direto usando a função de probabilidades. Só que se tiver muitos valores, se for um intervalo muito grande, tipo, sei lá, a probabilidade, a Poisson pode assumir qualquer valor positivo ou zero, que seja inteiro. Então, tipo, 0, 1, 2, 3, até 500 milhões é um valor possível de sair na Poisson.
Então, a Poisson não tem limite superior. Então, se eu tiver que calcular, por exemplo, na Poisson, P, algo assim, P de Y menor ou igual a 10.000, né, por exemplo, eu não vou ficar somando os valores até 10.000, né, porque não dá para fazer. Não. Eu poderia calcular assim, ó, P de Y igual a 0, mais P de Y igual a 1, mais até 10.000, né, assim, igual até 10.000. Mas não vou fazer isso porque vai dar muito trabalho. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem a acumulada, né, já me daria direto quanto vale esse valor. Porque lá na acumulada já tem implícito, ele já está fazendo isso, né, essa soma para a gente. Então, não tem por que a gente fazer ponto a ponto. Né? Então, como a gente quer usar essa vantagem, né, de ter o software para ajudar a gente a fazer as contas, então é bom a gente conhecer, né, a função acumulada e saber como usar para calcular probabilidades. Então, assim, a gente tem comandos, né, vários comandos que a gente pode usar no R para calcular essas probabilidades. E é sempre P, né, seguido, isso aqui é igual a F, vai ser sempre P, binom, aqui no caso é binom também, porque Bernoulli, mas eu já vou explicar isso. Eu copiei errado, aqui é P pós. Tá? Isso aqui vai ser a f de x no ponto x, tá? F de x no ponto x e aqui é fx no ponto x. Então é sempre assim. No R, o que a gente vai ter aqui é só para poder escrever melhor, é P pós, tá? E não P binom. Então é P pós no ponto x e você vai escrever lá lambda igual a lambda, tá? Igual ao valor lambdazinho que você quer. Então, porque o R já faz isso direto para a gente consegue calcular probabilidades envolvendo Poisson, binomial e Bernoulli muito rápido, né? Basta usar as acumuladas, por exemplo, tá bom? Então, os argumentos são esses, ó. Na Bernoulli, eu tenho que usar P binom, só que eu vou dizer que o tamanho da Bernoulli, esse size aqui, é o número de tentativas, tá? Tanto esse size quanto esse aqui. Então, no caso da Bernoulli, o meu size, né, o meu tamanho ou o número de tentativas é 1. Né? E a probabilidade de sucesso é P. No caso da binomial, eu tenho que o meu número de tentativas é N e a probabilidade de sucesso é P. Tá? Então, tem um caso que é muito importante de mostrar para vocês, que a binomial 1P, né, ou seja, a binomial quando N é igual a 1, ela é igual a Bernoulli, tá? É a mesma coisa, Bernoulli P e a binomial 1P. Tá? Então, por isso que no R a gente não tem tipo P Berne, por exemplo. É P binom e o size igual a 1, porque eles não iam programar uma outra função só para calcular probabilidades na binomial da Bernoulli. E, de fato, na Bernoulli isso não vai ser tão útil, né? Porque a Bernoulli só assume dois valores, 0 ou 1. Então, qualquer probabilidade é muito fácil de calcular. Né? Vai dar ou P, ou vai dar 1 menos P, ou vai dar 0, ou vai dar 1. Então, nem faz tanto sentido assim usar essa para Bernoulli. Para binomial, não. Para binomial já faz bem mais sentido, principalmente se esse N for grande. E para Poisson, a mesma coisa. Então, deixa eu ver o que tem no último slide. Então, a gente vai só terminar fazendo esses exercícios de acumulada usando o R, tá bom? Então, ó, vou lá mostrar. Vou lá mostrar para vocês. Vou colocar aqui desse lado. Então, aqui, ó, vou escrever X tem distribuição binomial de parâmetros 5 e 0,75, tá? Aí seria legal, pessoal, assim, sempre que eu estiver dando aula para vocês agora na parte da manhã, vocês já terem o R aberto, porque aí vocês já vão fazendo isso, porque na avaliação de vocês, como é remoto, eu aconselho que vocês usem o R ou qualquer outro software, né,
para calcular essas probabilidades, que é bem melhor do que usar calculadora e às vezes, né, sei lá, se você não tem calculadora em casa, como é o meu caso, que eu me mudei e deixei a calculadora na casa antiga, eu não tenho como usar calculadora mais. E nem na vida prática a gente não usa mais calculadora. É uma parada, é tipo um ábaco agora. Né? Nessa era a gente não usa mais, a gente usa só o computador. Então, se vocês puderem estar com o computador e com o R instalado, seria legal porque vocês podem fazendo essas coisas no computador de vocês também e já ir aprendendo como faz isso, né? Então vamos usar os comandos. A gente quer calcular, então no item 1. Essa tralhazinha é um comando, tá? Se eu rodar isso, ele não vai rodar nada, tá? Tá vendo que ele está rodando em branco? É um comando, ele não interpreta. É um comentário, essas tralhas. Então ele não interpreta. Então, item 1, o que a gente vai fazer? P de x menor ou igual a 3. Então, como é que é no R? É P binom, porque a minha distribuição é binomial. Eu quero x menor ou igual a 3. Então, eu quero acumulada no ponto 3, né? E aí eu tenho que informar quem é o n em seguida, né? O n é 5, então vou dizer assim, size igual a 5. E a probabilidade de sucesso é prob igual 0,75, tá? E aí vou rodar isso, ver se não é. Ó. Size igual a 5, prob 0,75. Então, deu 0,3671875, tá? Eu nem sempre preciso escrever o nome dos argumentos, tá? Se eu fizer na ordem certa, o R vai saber que o segundo argumento é o size e o terceiro é o prob, tá? Então eu posso até apagar o size e o prob e ele ainda assim vai me dar a resposta certa, tá? Vamos fazer agora a questão 2. Na 2 eu quero P de x igual a 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer P binom 3, size vai ser 5, probabilidade 0,75. Só que quando eu faço o P binom do 3, ele faz a acumulada até o ponto 3. Então eu preciso subtrair da acumulada até o ponto 2. Então vai dar P binom no ponto 2. E aí são os mesmos, né? 5 que é o N, 0,75 que é o P. Então deu 0,26367. Só vou anotar aqui. Tá? Item 3. No item 3 eu quero P de x ser maior do que 1 e menor ou igual a 4. Então eu quero P binom de 4 e aí de novo, né? O N é igual a 5 e a probabilidade de sucesso é 0,75 menos. Agora eu vou tirar até o 1, né? Que eu quero acumular só do 2 em seguida. Então vai dar P binom 1, 5, 0,75, tá? Então, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá para abrir mais espaço. Então, acumulei até o 4, subtraí da acumulada até o 1. Então, 7, 0. E a última delas seria 4. Vai dar P binom 4. O tamanho é 5, né? Que é o N da binomial. E a probabilidade de sucesso 0,75. Só que agora eu quero incluir o 1. Então eu só vou tirar o 0, né? P binom de 0. E aqui eu tenho sempre que incluir o 5, que é o valor de N, e o 0,75, que é o valor de P, tá? Então, isso aqui me deu 0,7617, tá?
Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa parte aqui do R? Ou deu para acompanhar? Eu acho que é mais se acostumar com a sintaxe mesmo, né? Vamos lá, vamos para Poisson agora. Então aqui eu tenho x com distribuição Poisson de parâmetro 6. Essa é a taxa da Poisson. Então lembra lá, como é que é da Poisson? Sempre começa com P a acumulada, então é P pós. Tá? Qual é o primeiro valor? Eu quero probabilidade acumulada até o ponto 3 e a minha taxa, que é o lambda, vai ser 6. Tá vendo? P pós 3, lambda 6. Então isso aqui vai dar 0,1512. Tá? E aqui de novo, né? Eu sempre posso omitir se eu tiver os argumentos, se eu estiver trabalhando na ordem correta. Então ele vai saber que o segundo cara é o lambda. Tá? Então isso aqui é do item 1. Isso aqui é do item 2, então tem P pós. Agora eu quero x igual a 3, então vai ser P pós de 3 menos P pós de 2, tá? Ah, esqueci. Ah, beleza. O que aconteceu? Ele está me dando erro. Por quê? Ele está falando que o lambda está faltando. Claro, né? Eu não falei para ele que o lambda era 6, tá? Agora sim. Agora ele calculou. Deu 0,0892. E o próximo? 3. P pós. Agora eu quero 4, né? Quero acumular até o 4 e subtrair da acumulada até o 1. Tá? 0,2677. E aqui, agora o último exercício é depois. Agora eu não quero acumular no 4, né? Então, repara que aqui é menor do que 4. Então eu vou acumular até o 3, na verdade. A taxa é 6 sempre, né? Menos P pós. Agora eu quero incluir o 1. Então eu vou subtrair acumulado até o 0, né? Então foi 0,1487, tá? Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui fecha o conteúdo, né, e a parte da aula de hoje. A gente falou sobre acumulada, né? Tá bom? Aqui, eu acho que eu fiz algum problema. No 4, acho que aqui eu fiz errado. Nesse de cima, bem que estava suspeitando. Como eu não quero incluir o 4, né? Então eu não posso acumular até o 4. Eu tenho que acumular até o 3 só. Então estava errado o valor. É 0,3662.